Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, fazendo essa gravação para vocês. Hoje é gravada, né? Porque hoje nós temos outros trabalhos na clínica, então vou deixar aqui gravado para vocês novamente, do dia de hoje, essa nossa conversa. E o tema de hoje eu escolhi, afinal, você morre ou não morre? O título eu escolhi porque a gente às vezes fica questionando muito, né? O que em realidade é esse morrer, o que não é, qual é a visão que a gente ainda tem de tudo isso. Então eu resolvi trazer esse tema, sempre tentando buscar um complemento de tudo aquilo que eu já andei gravando aqui, sempre em torno de um completando o outro, beleza? Então, como seria esse afinal? Você morre ou não morre? Tudo depende da visão do processo, né? Qual é a visão que eu tenho, que você tem, que outros membros da família sua têm, porque nem todos pensam igual a você. Então, temos aí visões inúmeras, né? Que variam dentro, como sempre eu falo para vocês, dos nossos costumes, da nossa construção mental, dentro de tudo aquilo que a gente aprende, seja em casa, na escola, na nossa vida social, e a gente vai formando essa linha de pensamento dentro da nossa visão. Por mais que às vezes eu tenha exemplos, eu também vou buscando a minha forma de poder entender, a minha forma de visão sobre tal assunto. E assim nós vamos criando e construindo isso em nosso mental, né? E todas essas informações que foram passadas para mim, no decorrer da vida, até eu chegar a uma vida adulta, eu criei, então, a minha visão sobre esse aspecto do que é morrer ou não morrer, e eu tento lidar com isso na minha forma, então, de visão. E dentro do início do assunto, a primeira fase nós temos o nascer. Qual é a visão que a gente tem do nascer? A gente sabe que desde o dia que a gente chegou aqui, que a gente nasceu, a gente vai ter o dia que a gente vai se desligar daqui, que a gente vai embora. E no nosso dia a dia, a gente não gosta muito de olhar para isso, porque isso às vezes nos incomoda, a gente sente medo, ainda falar sobre morte ainda é um tabu muito grande, né? Ai, não é bom falar sobre isso, porque acaba atraindo, e a gente acaba se escondendo, às vezes, dessa questão. Se escondendo, fugindo, mas o que a gente sabe, a realidade é uma só. Vai ter o dia que a gente vai se desligar daqui, né? E então eu venho aqui, nesse corpo físico, né? Em realidade eu estou numa inserção nesse corpo físico. O que seria essa inserção? Eu tenho o meu campo eletromagnético, que é aquilo, como eu já falei para vocês em outras lives, cada um chama como quer, dentro das suas crenças, minha alma, meu espírito, a minha essência divina, são nomes que a gente dá, mas cientificamente é um campo eletromagnético, né? E você já se perguntou alguma vez, dentro de um conhecimento tanto científico, tanto quanto espiritual, como isso acontece? Como é que acontece essa inserção? Como que tem essa junção aí do físico com o meu espiritual, né? E a única coisa que mais a gente tem conhecimento é que a gente chegou aqui, a gente vai viver uma vida por um tempo, vai fazer as nossas conquistas aqui e depois nos vamos. Mas muito pouco a gente se preocupa, em realidade, de saber como isso funciona. A gente sabe, dentro das nossas crenças, nós vamos lá, agradecemos dentro daquilo que nós temos a crença,
pelo dom da vida, por tudo que temos, tudo que vivemos aqui, nossas experiências, nem sempre agradecemos, né? Às vezes xingamos muito, dependendo do processo pelo qual nós estamos passando, mas assim a gente vai vivendo e não aprofunda muito para tentar ter esse conhecimento melhor. Então hoje eu vou tentar trazer um pouquinho mais profundo esse conhecimento, para que vocês possam entender um pouquinho mais dentro de algumas questões, e pouco a pouco eu vou aqui desenvolvendo então esse processo, tá? Dentro das nossas crenças ainda, nós nos limitamos ainda dentro delas. Ela vem, essa crença, tudo de acordo com aquilo que eu acabei de falar para vocês, do que eu aprendo, né? E eu vou utilizando isso para o meu dia a dia, para eu tocar a minha vida. E muitas coisas nos limitamos também por processos já vivenciados em nossos passados, impostos a nós por medo, por culpas, e sendo assim, muito pouco a gente se questiona. Por quê? Porque existe o medo. Sempre foi falado que foi assim, ou que é assado, e quando a gente tem muitos sentimentos de medo, a gente não, às vezes prefere não questionar. Leva assim, apesar de lá dentro, às vezes achar que pode existir algo diferente dentro de todo o processo nosso de vivência aqui, mas às vezes nos limitamos, ficamos parados nesse tempo e não queremos tentar ir mais a fundo, e tampouco queremos às vezes enfrentar a respeito de tantas interrogações que às vezes temos internamente e que nos fazemos às vezes, principalmente quando temos os problemas que às vezes não conseguimos entender, que é tão difícil, ou às vezes eu olho para o lado, por que comigo e com o outro não? E quando às vezes eu tento buscar esse entendimento, vai mexer comigo, né? Porque dentro de mim existe uma limitação. Eu não tenho mais parâmetros para poder entender além daquilo que eu já construí, né? E uma outra grande parte também mexe com a nossa zona de conforto, ligada à necessidade também de quebrar um padrão ao qual você sempre veio, e que às vezes impede de você de ir adiante, porque é um padrão que você traz todo o seu convívio, com pessoas que você convive, e de repente você não quer mais esse padrão. Você está vendo que pode ter uma possibilidade que ele seja diferente na maneira de pensar, na maneira de ter a visão de tudo, ou uma compreensão diferente. Então é mais fácil eu ficar na zona de conforto. Ah, sempre foi assim, é assim mesmo, a vida já mostra que é assim, e não vamos a fundo, porque realmente é algo que mexe muito conosco, muito, principalmente com todas as pessoas a qual nós convivemos, né? Porque o que vão pensar de mim, que agora eu tô com essa ideia diferente, que eu tô ficando meio malucão aí. Então são situações normais, e isso faz com que a gente tenha que se mexer, que a gente tenha que buscar, pensar, estudar, né? Conhecimento. E às vezes a gente não quer isso, porque para ter conhecimento você precisa ler muito, você necessita interpretar muito do que você lê nos livros, e às vezes tudo isso cansa, é chato, eu não quero. Mas, como eu já falei numa outra live para vocês, tudo isso nós estamos tendo que ir para um caminho na qual estamos sendo cada vez mais pressionados
para nos despertarmos para um despertar consciencial maior daquilo que a gente sempre veio, o padrão que a gente sempre acreditou, o que a gente sempre vivenciou. E esses padrões fazem com que muita coisa possa ser modificado aqui, porque vem aquela questão também que eu falei para vocês na outra live, de a gente se amar, de a gente se permitir trazer novos conhecimentos, sem medos, sem culpas. E que enquanto eu tenho isso dentro de mim, torna-se mais difícil. Né? E faz com que às vezes eu me saboto de uma forma que ainda eu não quero ir adiante, porque eu vejo que vai ser difícil eu ter que mexer naquilo, porque envolve todo um contexto, não é só comigo mesmo. Primeiro comigo mesmo, né? E dentro daquilo que eu achar que dá para mudar, que eu posso fazer diferente, vai mexer com outros contextos, família, amigos, trabalho. E nem sempre a gente quer isso, né? E dentro desse contexto do sofrimento, de morre ou não morre, esse tópico eu já trouxe um pouco para vocês também. Hoje vou estar aqui introduzindo ele novamente, sobre a reencarnação, né? E o que é a reencarnação? Para que ela serve? Por que ela existe? Muitas pessoas me questionam isso. Porque é difícil. Por que é difícil? Porque não está inserido no tipo de crença que eu tenho. Mas também está chegando um momento que não tem mais como nós negarmos. A cada dia está mais claro, dentro de pesquisas científicas, dentro da física quântica, que nós temos uma vida após o momento que a gente deixa aqui, digamos assim, a nossa roupinha, nosso robô, nossa máquina, que é o nosso corpo físico. E isso mexe muito conosco, muito, porque isso nunca foi falado para mim. Aí a gente começa a ter as rotulações, né? Que isso não é algo divino, que isso não é algo bom. E, no entanto, é muito fácil a gente falar, não é algo divino, não é algo bom. Tá, mas quem senta para estudar? Quem senta para se questionar? Às vezes a gente prefere se manter num sofrimento do que ter que admitir que a gente pode entender isso muito melhor. E aí vai lá, mexe na minha zona de conforto de novo. Ah, sempre foi assim, isso aí é besteira, não vale a pena. Tá tudo certo. Cada um com as suas escolhas. Mas daí vem a tal situação. Não dá para reclamar o porquê eu não entendo. Não enquanto eu não buscar dentro de uma nova visão. Então, dentro do processo ainda difícil de ter uma visão sobre a reencarnação, em pleno 2020 estamos aqui e ainda não aprendemos a nos amar, não fazemos nem a primeira lei do universo ainda, como eu já falei na outra live para vocês. E dentro desse não se amar ainda, estão todas essas questões, e ainda eu não aceitar que pode ter caminhos diferentes, que possam me explicar muitas coisas. E então, como é que eu quero estar bem, entender por que uns vão tão cedo, por que outros demoram às vezes tanto aqui para ir por uma doença, sofrem tantos, principalmente o que são coisas que é difícil nós entendermos, né? Primeiro porque o mais jovem a gente fica, poxa, mas tinha tanta coisa pela frente e
Aí fica difícil você olhar. Nossa, mas era uma pessoa com muita saúde, sempre alegre, uma pessoa do bem, era divertido. E você se questiona, mas para que tinha que ir tão cedo, né? Ah, porque foi muito azar. Aí a gente usa tudo aquilo que a gente tenta de alguma maneira explicar, mas que muito pouco a gente compreende ainda. E o processo da reencarnação mostra exatamente isso. Que o quê? Que você vem para cá, você é inserido num corpo físico, você tem a sua vivência aqui dentro desse corpo físico, porque é o esqueleto, digamos assim, que você precisa para estar aqui. Para que você possa ver o outro que está no seu lado, para que você possa ver o caderno no qual você vai escrever, ou a televisão que você vai ver, para que você possa sentir o cheiro da comida. Por quê? Porque a experiência terrena aqui é tudo isso. Sentir, tocar, ver, sentir o olfato, né? Que são os nossos órgãos dos sentidos. E para isso, tudo ainda a gente necessita muito ver ainda, né? Tudo muito físico ainda, porque a experiência aqui é isso. E dentro dessa experiência que eu venho para cá, aí sim, aí eu venho num tipo de raça, né? Seja uma raça oriental, seja mais uma raça europeia, seja mais dentro de uma raça indígena, não importa. Elas estão aí para que a gente venha dentro de cada uma delas para a gente experienciar. Eu posso vir como rico, como pobre, como eu posso chegar aqui como pobre e alcançar a riqueza, né? A gente tem as duas opções, né? Eu posso vir com a doença ou sem doença, ou aqui a grande maioria de nós ainda desenvolve as doenças, né? E dentro de tudo que você escolhe aqui, você escolhe exatamente para você trabalhar tudo aquilo que são os seus impulsos ainda. O que são esses impulsos? As tendências que a gente ainda tem aqui. Grande parte delas são os nossos sentimentos de mágoa, raiva, medo, ciúme, inveja, sentimento de vingança e tantas outras balelas que a gente carrega ainda aqui. Que a gente está inserido no dia a dia, mas com a nossa correria a gente nem presta muita atenção, né? Só que eu estou aqui nessa experiência com um grupo de pessoas, em primeiro lugar a família na qual eu nasci, né? E então dentro dos seus impulsos você vai ter os seus afetos e os seus desafetos aqui, que é para você no seu dia a dia conviver com esses afetos e desafetos, para que você consiga perceber dentro de você aquilo que ainda toca em você, porque o que está ao seu redor ainda é um espelho para você, que isso eu já também comentei um pouco na outra live com vocês, né? Que tudo está dentro de mim, nada está fora. Então, tudo aquilo que eu percebo fora, que me irrita ou me causa algum sentimento que não seja bom, o problema está em mim, não está no outro. Sempre os pacientes, quando vêm a primeira vez, me dizem: ai, Tânia, mas isso é uma visão muito diferente daquilo que a gente conhece. Com certeza. Como sempre falo aqui para vocês, quem que ensinou isso pra gente? A gente tem todo o conceito que a gente tem que amar, que a gente tem que perdoar, que a gente precisa viver bem um com o outro. Mas nunca ninguém explicou para você por que você tem aquele chefe que você não se entende, por que às vezes você não se entende com alguém da família. E aí tem gente que às vezes me diz nas consultas que quando a gente sabe, Tânia, fica bem mais difícil a gente ter que se encarar, né? Com certeza.
né? Porque daí você está olhando para dentro de você, não é para dentro do outro. E tudo aquilo que você sabe que dá para modificar dentro de você, mas que tem as dificuldades. É que enquanto eu tenho as dificuldades ainda que me travam, fica mais difícil ainda. Porque às vezes são medos, que ainda eu não tenho as mudanças que eu preciso. E aí vai todo tipo de aprofundamento que a gente necessita buscar dentro de nós mesmos e que não está no outro, né? E então, para isso é a encarnação. Até porque, se não, supongamos que não aceitamos mesmo ainda a encarnação, que está tudo certo, isso é dentro do tempo de cada um. Uma coisa necessitamos compreender, que em uma só vida aqui, como faríamos para estar tudo em ordem até a hora de irmos embora daqui? Se estamos em 2020 e ninguém faz a primeira linha do universo ainda, que é amar-se. Mas tem todo o resto para a gente fazer ainda. Então, se a gente não faz nem com a gente mesmo ainda aqui, que já estamos em 2020, como que em uma vamos resolver tudo? Só que estamos aqui exatamente para ter que nos resolvermos. Porque se eu venho dessa fonte suprema, onde foi que eu me perdi aqui? Que eu ainda não consigo amar, que eu não consigo perdoar, que eu ainda posso ter uma inveja, um ciúme, ou uma ganância, as mazelas do ser humano. Então a resposta é toda nossa ainda. E não adianta nós nos iludirmos que, depois que eu vou, que, né, que ainda está dentro das nossas crenças que eu vou para cá ou para lá, que eu vou ficar perto de Deus ou de Buda. Nós mesmos estamos nos iludindo. Como vamos estar se não somos amor incondicional ainda? É uma escolha nossa. Se eu quero... muitas pessoas às vezes me questionam, Tânia, por que tanta maldade? E aí eu digo para as pessoas, em realidade não existe o mal. O mal nada mais é do que a falta de fazer o bem. Você estar consciente o quanto ainda você necessita fazer o bem. Que esse bem aqui a gente ainda subentende por muitas questões ainda físicas, né? Ajudar pessoas a nível mais físico, dando uma comida, dando uma roupa, doando algum bem que você já não quer mais, né? E aí a gente faz aquilo ali e a gente acha que tá tudo certo, mas não é assim, gente. É muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo, né? E aí nós criamos uma ilusão que, eu tô fazendo bem, tá tudo certo, e eu vou embora daqui, mas não tava tudo tão certo assim. Então são ilusões que a gente ainda cria aqui. E por que a gente volta novamente aqui numa reencarnação? Exatamente para você ir aprendendo, porque você ainda não aprendeu. Eu aprendi a ter menos raiva. Ótimo, beleza. Tá, mas os teus sentimentos de ciúme, de inveja, ou uma tendência mais forte, ser uma pessoa muito violenta ainda, né? Tudo tendências do ser humano ainda, que ele precisa ir lapidando. Então a reencarnação nada mais é que isso. Você vem aqui inserido esse seu campo energético nesse corpo físico e aqui você começa a ter a experiência. Porque é dentro dele que você vem fazer a experiência aqui. Aí sim, você desenvolve aqui ainda seu intelecto humano. Lendo, estudando, compreendendo, filosofando, ou seja, tantos caminhos que a gente tem aqui.
Mas, dentro de tudo isso que você aprende, você necessita executar. E essa é a nossa grande falha ainda. Muito pouco a gente executa aqui aquilo que a gente ainda necessita executar. E aí, enquanto a gente se mantém numa visão parada, estagnada, fica muito difícil nós compreendermos. A gente fica muito habitolado. E lógico, na nossa zona de conforto, né? Daí eu posso reclamar mais, eu posso xingar mais. Por quê? Fica mais fácil. A gente terceirizando fica bem mais fácil para nós. Né? A fonte suprema, no qual cada um chama o nome que quer, sempre fala que nós devemos vivenciar aqui o amor. E aí sim, em todas as crenças a gente ouve isso. Amar, 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 amar e amar. Que dentro do amar está inserido todo o resto. Porque se você ama, você não julga, você não critica, você não tem raiva, você não tem mágoa, você não tem nada disso. Simplesmente você vê, aceita como tudo é e vê o que você pode melhorar dentro daquilo que você vê que não está bem. Mas não é ir lá melhorar o outro, é você se melhorar. Não esperar o outro, como a gente faz. Então, são por coisas simples que às vezes a gente nem percebe. Que é, às vezes, um canudinho de um refrigerante que a gente ainda joga no mar. Que é lá no supermercado, que às vezes o outro tá na vez e você faz de conta que não vê, passa na frente. Que a gente nem percebe. Mas o outro estava na frente, ele estava esperando. E você passou na frente. Então são pequenos exemplos que a gente nem presta atenção devido à nossa correria diária e que vai acumulando. Que às vezes, maneiras também, às vezes, de você falar, que às vezes você ofende uma pessoa. Ah, mas eu sempre fui assim. Mas dá para mudar. Ou às vezes impaciente. Tantas e tantas ações que temos. Né? Só tô dando umas pinceladinhas para que a gente possa lembrar algumas coisas. Mas tudo dá para mudar. Só que enquanto eu não mudar, você não mudar, é tudo aquilo que a gente está criando ainda. E dentro dessa lei de amor, da que a fonte suprema fala, se a gente for ver a história humana, o que a gente faz ainda? A gente mata por ele. O que são as nossas guerras? Matamos porque fulano daquele outro país não acredita no que acreditamos. Mas daí a gente pode matar. Aí quando eles revidam, daí eles não podem nos matar. Então, mas qual é a diferença do Deus dele para o Deus nosso? Todo mundo fala que é um só, que a gente só dá nomes diferentes. Então, como é que a gente ainda mata por ele? É uma grande insanidade nossa ainda. Então, dá uma conotação de o quanto infantis nós somos ainda. Porque para matar no nome dele, a infantilidade está muito grande ainda aqui. Então, as guerras, tudo que os nossos representantes, dentro de que seja de um país, das nossas cidades, que estão ali para nos representar, né? Que receberam o nosso aval com o nosso voto para nos representar, né? Que às vezes chegam ali e aí a gente contesta, mas como que fulano agora vai estar fazendo isso? Então, mas essa sempre foi a visão dele? E você colocou ele lá e deu aval para ele fazer algo pela sua cidade ou pelo seu país.
Lembrem-se, o aval é nosso. Mas quem se preocupa? Porque enquanto nós não mudarmos aqui, pode ser eu, pode ser você, pode ser o seu vizinho amanhã, que também vai estar lá representando nós aqui. Então não é o lugar que muda, é o ser que muda. Então toda essa consciência nós necessitamos adquirir. E dentro do processo que estou aqui falando para vocês, de toda essa consciência, vocês vão entender à medida que eu vou avançando, por que eu estou trazendo todos esses tópicos para vocês poderem entender. Né? Então, aquela velha história, enquanto não viermos para dentro de nós, nunca vamos descobrir como estamos agindo, como estamos nos sentindo. Porque dentro do pensar, sentir, agimos, e é o que estamos construindo tudo aí. Então é algo que realmente faz com que a gente necessite pensar bastante ainda sobre nós mesmos. Né? Então lembrem-se, o mal, ele não existe. O mal está dentro da falta de fazer o bem. Aprendermos a lidar com amor incondicional, não rotular. E a gente rotula total ainda, no nosso dia a dia. Em tudo que a gente vê, em ciclos sociais que a gente está, todo momento a gente vê rotulações. Porque ainda preferimos nos esconder perante as nossas cascas ainda, que é esse corpo físico, porque muitas vezes ainda não queremos revelar dentro daquilo próprio que está dentro de nós. As nossas tendências. E em geral, se você for averiguar, tudo está dentro de nós, por isso me incomoda o que o outro faz. Porque algo nele está representando aquilo que eu ainda sou. E isso é algo que pega muito na gente, né? Porque a gente ainda não quer assumir. Né? E quando falamos na fonte suprema, temos a sensação de ser um ser, uma forma que este ser tem, porque é o que a gente aprendeu, né? Muitos têm lá a imagem de Buda, então eles imaginam que Buda é assim, tem essas características. Aí você tem lá Alá, que eles veem de uma forma, contém aquelas características. Assim como nós, Deus, também vemos de tal forma tais características. Por quê? Porque é o que a gente aprendeu, né? Mas não é bem assim. A gente criou formas. Por quê? Porque a gente aqui ainda precisa de formas para poder entender. Né? Por isso que às vezes ainda tem pessoas que às vezes não compreendem porque uma pessoa vai lá rezar para uma estátua. Às vezes não está na questão da estátua. Isso é uma rotulação sua. Como também pode ser que tenha realmente aquele que estava lá rezando, orando para uma estátua. E mesmo que ele esteja lá fazendo isso, qual é o problema disso? A questão é você deixar ele lá respeitar o que ele quer e tá tudo certo. Mas não, às vezes vamos até uma discussão, porque o meu Deus não aceita aquele lá que tem o Deus com a estátua. Então o problema tá onde? Tá no Deus, tá na estátua ou tá na gente? Acho que o grande problema ainda somos nós. Tudo por falta de compreensão, porque não queremos admitir que necessitamos ir mais profundo em muitas coisas. Que é mais difícil.
Mas quanto mais nos aprofundamos, mais vemos que toda a responsa é nossa. Não dá para terceirizar mais nada. Então, quando a gente fala desse ser supremo, ele também tem esse campo eletromagnético como nós. Só que o dele é amor incondicional. Vibra amor, puro amor. Mas e nós? Estamos vibrando puro amor? Não. Vibramos ódio, vibramos raiva, medo, culpa. Tudo aquilo que já vocês estão cansados de ouvir que eu falo aqui. Mas a gente tem que ir repetindo porque é algo ainda que a gente ainda tem que batalhar, tem que buscar, tem que ir lá para dentro e olhar para dentro de novo. Né? Que ainda é visto como, ai, que coisa feia, aquela pessoa lá fala cada coisa que eu não gosto nem de ouvir. Isso é dela. Mas quando você não gosta nem de ouvir, por que será que você não gosta nem de ouvir? Será que lá dentro do que a pessoa fala, não tem um pouquinho de verdade o que ela fala e que você tem lá dentro de você também? Na grande maioria das vezes é. Aí voltamos ao ponto de novo. Quem tem que buscar? Eu. Aonde? Dentro de mim. Então, essa fonte suprema, eu me conecto com ela através dessas vibrações. Porque ele emana vibrações somente de amor incondicional. E eu não estou nessa onda de informação de amor incondicional. Eu tô aqui ainda, lembre-se, eu vim aqui, nessa casquinha aqui, esse corpicho, que eu tô usando aqui, exatamente para ainda ter experiência e continuar aprendendo isso. Que é o que ele é. Porque é dessa criação divina que a gente vem. E quando a gente pensa ou ora ou reza para essa consciência divina, para nos ajudar, né, dentro das situações que estamos passando, né? Quantas vezes paramos para pensar como isso funciona? Eu peço ajuda para ele, que eu quero melhorar, que as coisas não estão bem, ou que eu tô doente e essa doença tá me prejudicando, né? Que pode ser qualquer coisa, não precisa ser nada grave, porque às vezes são próprios desgastes físicos que a gente tem, ou alergias, tantas coisas que a gente carrega nesse corpo aqui, e a gente vai pedir ajuda para ele. Mas quando a gente pede, todo mundo fica muito que imaginando assim, muito fantasiado. Ele vai me ajudar. Sempre que você pede, há formas de ajuda. Às vezes não como a gente gostaria que fosse. Que daí às vezes vem aqueles momentos que até a gente se revolta. Mas eu rezei, eu fiz isso, fiz aquilo, papapá. Tá tudo na mesma, não mudou nada. Aí a gente começa a se revoltar. Tudo dentro da nossa compreensão ainda. Porque essa é a visão que eu tenho ainda. Mas que tal se a gente parasse e começasse a entender como isso acontece? Como exatamente essa única essência divina, que é a suprema de todas, vai chegar aqui onde estou euzinho aqui, dentro da minha casa, no meu bairro, no meu cantinho, seja qual for o país que eu viva. Ninguém para pensar. Só se fala que ele vai ajudar. Se você tiver fé. Mas quem raciocina como isso funciona?
Para daí você saber por que às vezes funciona e às vezes parece que não está funcionando. Novamente, porque a gente não está buscando conhecimento. Porque o conhecimento vai trazer mais responsabilidade. Para quem? Para mim mesmo. Então, dentro da hierarquia divina, a gente poderia dizer que a gente tem um funcionamento igual a uma empresa. Como é que a gente vê uma empresa onde a gente trabalha? A gente não tem lá o diretor, que é o topo da empresa? Tem. E aí a gente tem o vice ou os vices-diretores. Beleza. Depois a gente tem os gerentes de áreas. Beleza. Depois nós vamos ter os chefes de seção. Beleza. E aí vai chegar eu, onde eu estou. Mas dentro dessa empresa, o que a gente vê? Que é toda uma hierarquia até chegar eu lá, na minha função. Não importa qual ela seja. Todas as funções são importantes, porque uma empresa não vai funcionar se não tiver a escala do gerente, não vai funcionar se não tiver lá a escala onde eu estou, na minha máquina de costura, ou na minha vassoura varrendo a empresa, ou eu como uma secretária, ou eu lá como o outro que faz o corte da peça. Não tem. Então, é uma linha de montagem, certo? Tudo. Para chegar no produto final. E quando chega esse produto final lá, a pessoa que vai comprar, ela quer ou não quer um bom produto? Todos querem. Por quê? Porque a pessoa vai pagar por esse produto. Então, ela quer algo que realmente vá satisfazer dentro do que ela está esperando e dentro do que ela está pagando. E aí vem a nossa parte a nível espiritual, gente, é a mesma coisa. Então, nós temos a fonte suprema e nós temos toda uma hierarquia de seres que trabalham para que tudo isso aconteça. Quando você está numa empresa, você é um bom funcionário, você começa a trazer por suas ideias bons resultados, que seja para o seu setor ou para uma nova visão da empresa, o que em geral acontece com esse funcionário? Ele ganha uma gratificação, ou às vezes ele passa de um cargo para outro. Por quê? Porque ele está sendo reconhecido dentro do trabalho que ele faz. De todo o processo que ele está se esforçando para mostrar um caminho melhor que vai, num todo, favorecer tudo, tanto para o cliente quanto para a empresa. A nível espiritual, somos a mesma coisa. Então, às vezes a gente ora e pede e não funciona, mas cadê a nossa parte para a coisa poder funcionar? Não existe farinha mágica. Eu fiz a prece, eu fiz oração, eu pedi. Tá, mas o que eu tô mudando? Eu tô mudando a minha maneira de ser? Não. Então as coisas vão voltar ao que eram. Porque novamente, como eu falei lá nas palestras lá atrás para vocês, quem que é o campo de vibração? Eu. Então eu vou continuar atraindo aquilo que eu tô criando ainda. Por isso não muda. Então quem tem que mudar? Eu. Para que todo o contexto mude. Então, nossa vida aqui também está em função de toda uma hierarquia espiritual. Não é somente um que governa tudo. É o mesmo processo como uma empresa. Então, tudo precisa disciplina, tudo precisa horário, um tem que respeitar o outro. Não adianta eu costurar a manga da camisa, o punho da camisa, se não foi colocada a manga da camisa ainda.
Então, mesma coisa, o nosso comportamento aqui. Quando eu vou pedir para Deus, que às vezes as coisas não vêm, tá, mas tá faltando você primeiro botar a manga no contexto da camisa para depois eu fazer o pulso para você. E às vezes a gente não entende isso. Só que esse fazer vai depender de mim, não vai depender da fonte criadora. E aí que a gente vem com as nossas renegações, que a gente não consegue entender, que a gente se revolta. Mas por quê? Porque a gente não quer se mexer ainda. Tá bom como tá. A gente não precisa fazer tanto esforço. Porque o ser humano ainda tá com essa visão. E aí sim, eu vou tendo aqui, né, todo esse meu processo de vida, eu vou continuando, às vezes funcionando da mesma maneira, mas qual a minha responsabilidade aqui? Total. Todo e qualquer ato, dentro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu sou o co-criador, você é o co-criador de si mesmo. Portanto, somos responsáveis por tudo que construímos ainda aqui. Seja para o todo, seja para mim mesmo. E não adianta mais a gente terceirizar. Mas como a gente ainda quer a famosa zona de conforto, a gente ainda não quer se mexer para muita coisa. Ah, mas sempre foi assim, eu sou assim. Beleza, se a gente quer continuar assim, também não tem problema. Só que não dá e não tem mais como a gente reclamar. Porque tá tudo aí, o caminho, estudos, pesquisas, pra gente estudar, ler, correr atrás. Então, você pode criar tudo com consciência ou com inconsciência. Então, é tudo a gente que cria ainda. Né? E assim nós vamos levando a nossa vida. Todos dentro desses contextos que eu vim falando até agora com vocês. Mas aqui a gente sempre só se preocupa com o mais material, o intelectual, que também não tá errado. Eu venho aqui, não posso ficar de mão cruzada, esperar que alguém faça tudo por mim, eu vou embora e vivi na sombra e água fresca. Não tem como. Mas a gente tá esquecendo aqui de toda a parte moral que a gente necessita modificar. Que a parte moral está tudo dentro daquilo que eu vim falando com vocês desde que eu iniciei aqui. Hoje. E tudo só vai mudar quando eu começar a olhar para mim. Então, todas as manipulações que a gente ainda passa, pelas enganações que são passadas por nós, que vivenciamos, nos enganaram nisso, nos enganaram naquilo, porque a gente ainda está escolhendo, a gente não quer enxergar. Então é algo que a gente praticamente está no paredão para a gente se olhar, buscar, refletir, como que eu posso mudar, se eu não quero isso para mim, então eu não vou fazer para o outro. Essa sim é a nossa caminhada dentro dessa nova transição. Né? E agora sim, eu vivenciei todo esse tempo, eu procurei fazer as minhas coisas aqui, como eu sempre falo para vocês,
É o trabalho, constituir uma família, passear, comer, vestir, tudo faz parte. Mas eu esqueci de olhar lá para dentro. Aí chegou o grande dia, no qual, aí sim, essa carcaçazinha aqui acabou, não tem mais jeito, a máquina deu e eu vou me desligar dessa máquina. E aí? Como é que fica? Aí agora entramos na questão de como isso funciona, como eu desligo depois disso. Vai mudar alguma coisa? A única coisa que muda é que você não tá mais dentro do seu robozinho, da sua maquininha, do seu corpo, da sua vestimenta, não importa o que você chama. Só não tá mais dentro dela. Mas o resto continua? Como é que você estava funcionando aqui? Ah, toda hora brigando com o vizinho, aquele chefe é uma droga, essa vida é uma porcaria, odeio isso, odeio aquilo. E você continua ali do outro lado igual? Você não mudou nada. Por quê? Porque você nunca parou para olhar que você era assim. E que mesmo sendo assim, como a gente costuma dizer, eu sempre fui assim. Dá para mudar? E aí? Quem já se perguntou, tá, mas como funciona isso do lado? Como é exatamente isso? Como que eu posso sentir ainda isso do outro lado? Mas isso não é coisa de Deus quando se fala essas coisas. Depende qual a visão que você tem. Ou coisa de Buda, ou coisa de Alá, não importa. É uma visão que você tem lá dentro da sua crença. Mas quem senta e estuda para entender isso? Porque não vai mudar. E por que não muda? Porque quando você larga esse corpo aqui, essa máscara, você continua com corpos astrais. Mas o que são corpos astrais? São corpos que você aqui, quando está na matéria, não consegue ver. Mas para quem já deixou a matéria, consegue ver. Que aí também entramos naquele contexto lá que eu falei para vocês, de pessoas que têm a mediunidade, sensibilidade, conseguem ver, ouvir, sentir, que às vezes você não percebe e que essa pessoa percebe, e que nós chamamos de loucos. Mas também quem chama de louco nunca se preocupou em sentar e saber realmente por que fulano vê e eu não vejo. Fica mais fácil do que eu ter que sentar 2, 3, 4, 5 anos, porque quanto mais você estuda, mais você vê que você não sabe nada. Então fica mais fácil rotular o outro do que ter que sentar e averiguar e ver como isso funciona. Então, para que vocês tenham uma ideia, dentro desses corpos astrais, nós temos 6 corpos, que junto com o físico são 7. Então, nós temos o corpo átmico, corpo búdico, corpo mental superior, corpo mental inferior, corpo astral, que também é chamado de emocional, duplo etérico e o nosso corpo físico. Então, é neles que continuam as informações que eu ainda levei daqui. Só que quando você está nesse outro campo vibracional, que não é mais aqui terreno,
e sim que a gente chama dobradura dimensional, você continua igual. Você sente, você tem vontade de comer, você tem vontade de chorar, você tem medos, você sente culpa, você sente raiva, você sente mágoa. Mas por quê? Porque você nunca olhou aqui e você achou que quando você larga essa carcaça aqui, tinha acabado tudo. Ou se pelo menos acredita em alguma coisa depois, fui para um lugar legal. Mas como que você vai para um lugar legal se você não tá legal com você mesmo? Lembram da fonte suprema? Então, ela vibra num lugar legal. Mas e eu tô vibrando o quê, gente? Eu, você, qualquer um de nós. Então fica difícil, né? Para daí não acreditarmos que, e aí fantasiamos, porque tem fantasma, porque tem isso, tem aquilo. Mas, gente, eu tô falando algo que na física já é comprovado. Não é em sonho, não é viajando na maionese, não é coisa de maluco, gente que viaja, ou tá usando droga, tá viajando na maionese. Não. Só que também não dá para reclamar. Se a gente quiser continuar na zona de conforto, tá tudo certo, é uma escolha nossa. Só que perante toda a hierarquia de luz, nós não temos mais como usar uma bengala. A gente usa ainda porque a gente quer. Mas não dá para reclamar. Porque está tudo na nossa frente, é a gente sentar, começar a se analisar, estudar, para que a gente possa compreender como que é todo esse sistema. Até porque cada vez nós vamos sentir mais dos que já se foram de aqui. Por quê? Porque estamos indo para um campo de vibração mais sutil, que até então não é todos que sentiam, mas que cada vez mais pessoas irão sentir. E aí não dá mais para fantasiar, não dá mais para ter medo, não dá mais para arranjar desculpa. Por quê? Porque só não viu quem não quis. Então é o momento de nós começarmos a olhar realmente para dentro de nós. Até quando vamos negar isso? Porque isso não vem de hoje, já vem de muitos tempos. Só que as escolhas sempre foram nossas. Então a gente não pode reclamar. Beleza? Então é isso, gente. Então, em realidade, a morte não existe. É porque nós ainda temos essa visão. Que eu estou nascendo, eu nasço nesse corpo físico, que um dia ele vai cansar de alguma forma, por algum motivo. Eu me desligo mais cedo, mais tarde. Aí são processos na qual a gente necessita estudar para entender, porque uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. O processo de como pode ser para qualquer um, porque um assim, outro assado. São processos dentro da evolução aqui de cada consciência. Que daí sim, a hora que a máquina não deu mais, a gente leva para algum lugar, ou crema, ou leva ao cemitério, cada um com os seus costumes, mas o resto continua tudo igual, não vai mudar. Aí lembre-se aquilo que eu falei com vocês, de que aí sim, pessoas com sensibilidade conseguem acessar isso. Simples assim. E que nós ainda como sociedade rotulamos pra caramba. Mais uma vez, a necessidade de averiguarmos o quanto ainda teremos que buscar dentro da lei do amor incondicional
compreensões que está muito longe de ser amor incondicional ainda. Beleza, gente? Agradeço mais uma vez, sempre a companhia de vocês, o carinho de vocês. E eu vou colocar ainda aqui, teve umas pessoas que me mandaram uns feedback aí e pediram para mim, Tânia, é porque eu tenho um pessoal que faz um grupo de estudo comigo e o pessoal tá dizendo assim, Tânia, faz aquilo que você fazia no final da aulinha, de dar uma melhorada aí na energia no todo, não precisa ser todo encontro não, mas faz aí pra gente, estamos com saudade. Então eu vou botar uma musiquinha aqui para vocês, só pra gente poder trabalhar um pouquinho essa energia rapidinho e pra gente poder transformar tudo isso em um pouco de mais amor entre nós mesmos, trazer essa condição de um bem-estar melhor para todos, né, para que a gente possa seguir ainda todo o nosso processo aqui de vivência dentro daquilo que a gente já teve, do corona, e ainda as dificuldades que a gente está tendo, né, para que a gente possa realmente se conectar um pouco mais, já que a gente é pura vibração, a gente se conecta por vibração, tá? Então eu vou botar uma musiquinha aqui, vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente 3 vezes, deixando as nossas preocupações e vamos trazendo uma luz de cor violeta para dentro de nós, transmutando toda e qualquer sensação que não está bem no nosso corpo, sentindo a leveza, o respirar mais tranquilo, e dentro agora dessa sua respiração, com essa luz violeta, comece a imaginar que esta luz agora começa a expandir-se além do seu corpo, ultrapassando o lugar onde você está, indo a toda a rua onde você mora, ao bairro onde você mora e a toda a sua cidade. Deixe com que essa luz de cor violeta possa trazer toda a transmutação de formas, sentimentos que estejam neste momento entre todos da sua cidade. Deixe com que ela torne tudo mais leve, com mais amor, com mais paz. E também, se você quiser, imagine agora essa luz violeta indo para um lugar mais especial, que pode ser o hospital da sua cidade, pode ser onde estão as pessoas que representam a governabilidade da sua cidade, pode ser para um presídio. Você escolhe e imagine que você deixa essa luz violeta sobre este local. E junto com a fonte suprema, você pede que esta luz possa estar sobre esse local
e levando aí tudo que for necessário para o bem-estar das pessoas que aí estão, para que possamos assim construir mais paz, mais luz e mais harmonia. Porque todos nós almejamos a completa harmonia para o nosso bem maior. Inspiramos mais uma vez profundamente, soltamos o nosso ar, mais uma vez profundo, soltando o nosso ar e vamos abrindo os nossos olhos, voltando para o aqui e para o agora, tomando consciência do nosso eu.